Continuando o nosso conteúdo sobre dimensionamento de condutos, nós chegamos aqui no exemplo 1. E o que é que eu tenho esse exemplo 1? Eu quero dimensionar para os seguintes circuitos, tá? Os eletrodutos, eletrocalhas e canaletas quando os condutores não forem isolados em PVC. E aqui nós temos algumas alternativas. A letra A para 3 fases de 35 mm², neutro de 35 e PE de 25 mm² com isolação em EPR. Tá? Nós temos outras alternativas aqui, eu vou fazer a letra A, depois a gente faz as outras. Beleza? Vamos lá. Agora o que é que eu devo fazer? Eu devo anotar aqui os dados. Tá? Exemplo 1. Dados. A letra A, o que é que eu quero saber da letra A? Letra A, eu tenho 3 fases de 35, neutro de 35, mais PE de 25 mm² em EPR, tá? E o que é que eu quero saber? O que é que eu tenho que determinar? Primeiro, eu tenho que calcular S conde. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular S conde. Depois que eu calcular S conde, o que é que eu vou fazer? Tenho que determinar qual vai ser o eletroduto. Tá? Eu tenho que saber qual vai ser o eletroduto. Tenho que saber qual vai ser a minha eletrocalha. Tenho que determinar. E também, nesse caso, como o condutor não é com isolação em PVC, tenho que determinar quem vai ser a minha canaleta. Tá? Eletroduto, eletrocalha e canaleta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular S conde, certo? Onde S conde igual a π sobre 4, que multiplica número de condutores fase vezes diâmetro do condutor fase ao quadrado, mais número condutor neutro vezes diâmetro do condutor neutro ao quadrado, mais número do condutor proteção vezes diâmetro do condutor proteção ao quadrado, tá? Isso aqui é o que eu tenho de equação, certo? Esse número de condutores eu tenho, porque aqui eu tenho 3 fases, um neutro e um proteção elétrica. 3 fases, um neutro e um proteção. Eu tenho, mas os diâmetros eu não tenho. E onde é que eu encontro esses diâmetros? Nas tabelas, ou melhor, na tabela que tem no meu material, beleza? Vamos procurar aqui as tabelas. Quando eu chego aqui na tabela, tá? Na tabela que me dá o diâmetro externo dos meus condutores, tá? Aqui eu tenho cabo isolado, exclusivamente para condutores com isolação em PVC, e cabos unipolares são para condutor com isolação em EPR e XLPE. Aí eu vou verificar aqui o condutor de 35 mm². Quando eu olho aqui o 35 mm², ele me dá que o diâmetro externo dele é de 12 mm. Ou seja, o condutor de 35, diâmetro externo em EPR, 12 mm. Vamos anotar aqui esses valores de diâmetros, tá? Diâmetro externo diâmetro para o condutor de 35 igual a 12 milímetros. E o diâmetro para o condutor de 25, que vai ser o proteção, tá? Condutor de 25 aqui, ó, diâmetro vai ser 10,8. Vou anotar aqui esse valor. 10,8 milímetros, tá? Agora, eu tendo esses dados, vou calcular, substituir na minha equação esses valores e encontrar o resultado da taxa de ocupação, quantos meus condutores vão ocupar dentro dos condutos. Vamos lá para os cálculos. S conde igual a π sobre 4, que multiplica número de condutores fase, como eu já tinha dito, são 3 fases. 3 vezes o diâmetro do fase, o fase é de 35 mm². Se ele é de 35, aqui vai ser 12 ao quadrado, mais quantos neutros eu tenho no meu circuito? É apenas um. Então vai ser 1 vezes o diâmetro do neutro é em função da sua seção. A sua seção é de 35 mm². Se é de 35 mm², o diâmetro dele vai ser 12 milímetros, mais
condutores proteção. Eu tenho apenas um condutor proteção. O seu diâmetro é em função da sua seção. Como a seção do proteção é de 25 milímetros quadrados, o diâmetro vai ser 10,8. Isso aqui é o quadrado, tá? Com isso, basta fazer o cálculo aqui e encontrar o meu resultado. Vamos ver quanto é que fica. Deu exatamente 544 milímetros quadrados. Ou seja, a ocupação vai ser 544 milímetros quadrados. S conde deu igual a 544 milímetros quadrados. Ok? Agora, o que é que eu devo fazer tendo este valor em mãos? Tá? Calcular S conde era o primeiro fator que eu tenho que calcular. Agora eu vou calcular, determinar o meu eletroduto. Tá? Eu não sei quanto é. Para determinar o eletroduto, eu vou verificar na tabela de eletroduto qual eletroduto cabe esses 544 que eu encontrei aqui. Vamos verificar aqui nas tabelas de eletroduto. Quando eu chego aqui na tabela de eletroduto, tá? Sempre a gente vai dar prioridade, exceto se tiver alguma determinação na questão, alguma informação, tá? A gente sempre vai dar prioridade para utilizar o eletroduto de PVC, tá? A gente não vai utilizar de PVC quando não for possível colocar os condutores nele, tá? Ultrapassa a sua capacidade, ou tiver alguma informação na questão, tá? No caso aqui a gente vai procurar um eletroduto em PVC que caiba esse valor de 544 que nós calculamos. Quando eu vou verificar aqui, ó, 544 vai caber nesse eletroduto aqui de 60, ó, tá? Porque ele tem aqui, ó, mais do que 3, maior ou igual a 3 cabos, ou seja, ocupação de 40%. Ele pode ser classe A, tá? Que ele pode ocupar 779, ou classe B 876, tá? Taxa de ocupação dele, ou seja, um eletroduto de diâmetro de 60 milímetros, certo? Vou anotar aqui a especificação do meu eletroduto. Eletroduto rígido de PVC com diâmetro de 60 milímetros, classe A ou B, tá? As duas classes atendem, certo? Eu posso utilizar classe A ou B. Sempre eu vou dar a opção do cliente escolher qual vai ser o eletroduto que ele vai utilizar. Se ele vai querer classe A com a parede mais grossa ou classe B mesmo. Ok? Essa aqui é a resposta. Eletroduto rígido de PVC com diâmetro de 60 milímetros, classe A ou B. Se porventura não desse na classe A, seria só classe B. E se eu quisesse colocar classe A, seria um eletroduto de diâmetro maior. Ok? Agora nós vamos calcular minha eletrocalha. Eu não sei, certo? Como é que eu vou calcular a eletrocalha? Para quem não está atento, a eletrocalha seria algo do tipo, ou um retângulo, tá? Onde eu tenho que calcular, determinar a área dela, certo? No caso aqui a seção da calha, S da eletrocalha vai ser igual a, aqui chama de H e aqui de L. Vai ser igual a H vezes L. Altura vezes a largura da minha eletrocalha, ok? Por que eu vou precisar saber disso? Porque em cima desse valor que eu tenho aqui, que eu calculei 544, é a ocupação máxima, ou seja, quantos meus condutores ocupam dentro da minha calha, tá? No conteúdo, fala que a ocupação máxima da eletrocalha é de 35%, ok? Ocupação.
Tá? Ocupação de 35%. E o que isso me dá? Isso aqui vai me dar uma regra de 3, um valor base. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse valor. 544 tem que ser igual a 35%. Certo? 544 tem que ser igual a 35%. Ok? E a área da minha eletrocalha, ou seção da minha eletrocalha, vai ser igual a 100%, que é o total dela. Tá? Esse valor aqui tem que ocupar no máximo 35% dessa seção total. Tá? Vamos ver quanto é que eu encontro a minha seção total. Quando eu encontrei esse valor de seção total, eu vou voltar para essa fórmula inicial aqui, atribuir um valor de H e encontrar um L. Tá? E aí a gente vai olhar na tabela para ver se existe essa eletrocalha, de fato. Vamos lá. Quando eu faço isso aqui, eu vou fazer regra de 3 simples. Ou seja, aqui eu já vou cortar e tirar esse percentual, tá? Ficou 35 cel igual a 544 vezes 100. Ou seja, cel ficou igual a 544 vezes 100 dividido por 35. Vou ver quanto é que vai dar isso aqui. Eu já tenho 544 aqui. Vou multiplicar por 100 e vou dividir por 35 e ver o resultado. Deu 1.554,28. 1.554,28 milímetros quadrados. Esse aqui é o valor mínimo, ou seja, a seção mínima da minha eletrocalha. Eu não posso ter uma seção menor do que isso. Tá? E como é que eu vou determinar essa seção da eletrocalha? Vamos aqui na tabela das eletrocalhas. Quando eu chego aqui na tabela da minha eletrocalha, tá? O que é que eu tenho? Eu tenho valores de largura e altura. O que é que a gente define? Eu sei que esse valor aqui de 1.554,28 é o valor total da minha área da eletrocalha. O que é que eu vou fazer? Como eu sei que a área da eletrocalha é igual a H vezes L, eu vou definir um valor de H. Nessa questão, eu vou definir o valor de H, a altura, como 25. Eu poderia escolher outro valor, mas estou definindo agora. Escolhi aleatoriamente 25. Vamos aqui para os cálculos. Tá? Voltando aqui para os cálculos, eu sei que a seção da eletrocalha é igual a H vezes L. Tá? Esse valor aqui eu tenho que é 1.554,28, 1.554,28. O H nós definimos como 25 vezes o L. Vou encontrar o L. L vai ser igual a 1.554,28 dividido por 25. Isso aqui vai me dar um valor. Que eu já tenho um valor 1.524,28, vou dividir por 25. Deu 62,17 milímetros. Tá? Isso aqui é a largura mínima. Tá? Aí o que é que eu vou fazer com esse valor? Vou pegar esse valor, olhar na tabela que eu estava utilizando agora, verificar se tem esse valor de 62,17. Vamos ver na tabela. Quando eu olho aqui na tabela, tá? A largura que eu encontro não tem 62,17. Tem o maior mais próximo é 75. Ou seja, esse valor aqui vai ser uma largura de 75 milímetros. Certo? Aí eu aproveito aqui para verificar se existe uma eletrocalha 75 por 25. Existe, então pronto. Se existe esse valor comercial, eu defini a minha altura como 25 e a minha largura como 75 milímetros foi calculado. Agora vamos ver aqui. Ó. Como esse valor aqui ó, não tem, tá? Isso aqui indica que vai ser um valor de 75 milímetros. E eu devo utilizar uma eletrocalha 75 por 25 milímetros. Essa aqui é a especificação da minha eletrocalha. Ok? Agora nós vamos fazer o cálculo para a minha canaleta. Certo? Para a minha canaleta, que eu não sei, a única coisa que eu sei é que a minha canaleta, ela tem uma taxa de ocupação de 30%. Sua ocupação. E o que é que eu vou fazer com essa ocupação? A minha canaleta também é retangular. Ou seja, S da cana vai ser igual
H vezes L, semelhante à minha eletrocalha. Aí o que é que eu vou fazer? Eu sei que os meus condutores igual a 544 milímetros quadrados, a ocupação dos meus condutores. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse valor e aplicar a taxa de ocupação máxima e encontrar a minha S da cana, como eu fiz com a minha eletrocalha. Vamos lá. Esse valor de 544 é igual a 30%. S da cana, letra, igual a 100%. Vou fazer uma regra de 3 simples para encontrar que S da cana vai ser igual a 544 vezes 100 dividido por 30. Vou calcular aqui, tá? 544 vezes 100 dividido por 30. Deu 1.813,33. Esse valor aqui deu 1.813,33 milímetros quadrados, tá? Estou falando de seção da canaleta. Aí o que é que eu vou fazer com esse valor aqui? Da mesma forma do anterior, tá? Eu sei que S da cana é igual a H vezes L. Eu vou definir um valor de H. Tá? Eu vou definir agora um valor de H de 50 milímetros, para ficar diferente do questão anterior, certo? Definindo o H como 50 milímetros, vamos calcular aqui quanto é que deveria ser o meu L e depois a gente verifica na tabela para encontrar o valor padronizado, ok? Vamos lá. Como eu sei aqui que S da cana igual a H vezes L, tá? Vou substituir aqui os valores. S da cana 1.813,33 igual a H 50 vezes L. O L deu 1.813,33 dividido por 50. Tem um valor aqui, vou dividir isso aqui por 50 e ver quanto é que eu obtenho. 36,27. 36,27 milímetros, tá? Agora, com esse valor, eu vou verificar naquela tabela se existe esse valor padrão ou não. Verificando aqui na tabela, quando eu chego aqui na coluna do L, que é a largura, eu tenho aqui, ó, o valor maior 50, tá? Aí eu verifico aqui, existe sim, tem eletrocalha e consequentemente eu posso fazer uma canaleta 50 por 50. Consequentemente, isso aqui vai me dar um valor, tá? Vou anotar aqui, tá? Isso aqui vai me dar um valor de 50 milímetros, que eu tenho que utilizar uma canaleta 50 por 50 milímetros, tá? Essa aqui é a resposta da letra A. A letra B desse exemplo 1, tá? Ela me dá os seguintes dados. Letra B, 3 fases de 50, neutro de 50, mais PE de 25 milímetros quadrados e 3 fases de 70, mais PE de 35 milímetros quadrados em PVC, tá? Se o meu condutor é com isolação em PVC, eu só vou calcular o quê? O eletroduto, que eu não sei, e a minha eletrocalha. Tá? Calcular esses dois. Só que para calcular isso, eu preciso calcular esse conde inicial, tá? Que eu não sei também. Para calcular isso, eu preciso dos valores de diâmetro dos meus condutores. No caso aqui, eu tenho condutor de 50, 25, 70 e 35. Eu preciso desses diâmetros. Vou anotar aqui em ordem para a gente pegar esses valores, tá? Preciso do diâmetro do condutor de 25, que eu não sei. Preciso do diâmetro do condutor de 35, que eu não sei. Preciso do diâmetro do condutor de 50, que eu não sei. E preciso do diâmetro do condutor de 70 milímetros, que eu não sei. Ou seja, 4 diâmetros que eu vou pegar. E todos eles são com isolação em PVC. Aí nós vamos para a tabela verificar esses diâmetros. Quando eu chego aqui na tabela, tá? Vou pegar aqui, ó, diâmetro do condutor de 25 milímetros. Já vou descer logo. Aqui, ó.
Diâmetro do condutor de 25 milímetros quadrados, com isolação em PVC, é 8,5 milímetros. O de 35, 9,6. O de 50, 11,3. E o de 70, 12,9. Tá? São os dados da minha tabela. Agora eu vou anotar aqui para facilitar os meus cálculos. Condutor de 25, 8,5 milímetros. De 35, 9,6 milímetros. O de 50, 11,3 milímetros. E o de 70, 12,9 milímetros. Tá? Esses aqui são os dados. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar todos os dados que eu tenho na minha equação e encontrar a seção de ocupação dos condutores. Vamos lá. S conde igual a π sobre 4, que multiplica. Vou pegar o primeiro circuito, tá? Que é de 50 milímetros. O número de condutores fase 3 vezes. Diâmetro do condutor fase de 50, 11,3 ao quadrado. Mais condutor neutro eu tenho 1, vezes 11,3 ao quadrado, que é o condutor de 50, mais o PE, que é de 25. O PE de 25, ele me dá 1 PE vezes 8,5 ao quadrado. Tá? Esse aqui é do circuito 1. Como eu tenho dois circuitos, eu vou colocar aqui mais o outro circuito. 3 fases de 70. O condutor de 70 é 12,9 ao quadrado. Mas eu não tenho neutro, só tenho PE. Um PE de 35. De 35 é 9,6 ao quadrado. Tá? Eu tenho aqui todos os dados, todos os diâmetros dos meus condutores. E tem a equação, eu vou fazer o cálculo para saber a ocupação desses condutores. Vamos aqui pegar a calculadora e fazer o cálculo. Π dividido por 4, que multiplica 3 vezes 11,3 ao quadrado, mais 1 vezes 11,3 ao quadrado, mais 1 vezes 8,5 ao quadrado, mais 3 vezes 12,9 ao quadrado, mais 1 vezes 9,6 ao quadrado. O resultado deu 922,37, ou seja, a ocupação máxima dos meus condutores vai ser de 922,37 milímetros quadrados. S conde igual 922,37 milímetros quadrados. Tá? Calculei isso. O que é que eu devo fazer agora? Eletroduto. Eletroduto. Para o eletroduto é bem simples. Eu vou verificar nas minhas tabelas qual o eletroduto que eu posso passar esse valor. Vamos ver aqui nas tabelas. Chego aqui na minha tabela, tá, de eletroduto rígido de PVC. Vou verificar aqui na classe A ou B qual que eu posso passar 922. Quando eu chego aqui eu encontro que no eletroduto de 75 milímetros de diâmetro eu posso passar, se ele for classe A, 1275, tá? Se ele for classe B, 1415. Ou seja, esse eletroduto atende a minha necessidade. Vamos anotar aqui qual é o eletroduto. Eletroduto rígido de PVC de 75 milímetros de diâmetro, de classe A ou B, tá? Essa aqui é a resposta do meu eletroduto, tá? Nesses dois casos, ou seja, no eletroduto classe A ou B de 75 milímetros, eu posso ter essa ocupação aqui sem problema algum, ok? Agora nós vamos calcular minha eletrocalha. Vamos para a minha eletrocalha. Eletrocalha. Para a eletrocalha, eu vou definir um valor de H. Primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o valor de H.
tá? Eu vou colocar o valor de H como 25 milímetros. Tá? Adotar esse valor aqui como 25 milímetros. Poderia ser 50, poderia ser 50, mas eu escolhi agora 25. Eu sei que S da eletrocalha vai ser igual a H vezes L. Tá? O H eu já defini, esse S eu não encontrei ainda, mas tem como encontrar. O L é um valor que eu vou encontrar ele e depois eu olho na tabela para fazer os ajustes, ver qual valor comercial existe. Como é que eu vou encontrar esse S da eletrocalha? Eu tenho aqui a seção dos condutores, ou seja, a ocupação máxima dos meus condutores. Tá? Com essa ocupação máxima, eu sei que minha eletrocalha, a ocupação dela é de 35%. Essa informação eu não posso esquecer. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse valor aqui tem que ser no máximo 35%. Ou seja, eu vou pegar aqui 922,37, tem que ser igual a 35%. S da eletrocalha igual a 100%. Fazendo uma regra de 3, eu encontro aqui o valor da eletrocalha. Já vou calcular aqui direto para facilitar a minha vida, tá? Vou colocar aqui, ó, vezes 100 dividido por 35. Deu 2.635,35 milímetros quadrados. Essa aqui é a seção mínima da minha eletrocalha, ou seja, eu não posso ter nenhum valor menor do que esse. Maior do que esse eu posso ter sem problema algum. Se eu já tenho definido o H e encontrei a seção da minha eletrocalha, para encontrar o L é fácil. Vamos calcular o L agora, tá? O L, por sua vez, vai ser a seção da eletrocalha dividido pelo H. Ou seja, vai ser 2.635,35 dividido por 25. Pega aqui o valor que eu já tenho na calculadora, dividir por 25. Encontro 105,41. L, 105,41 milímetros. Tá? Aí o que é que eu vou fazer com esse resultado aqui de L? Vou verificar na minha tabela de eletrocalha se existe esse valor. Vamos olhar lá na tabela. Na minha tabela de eletrocalha, quando eu vou olhar aqui, ó, o valor de L, essa coluna aqui de largura, não existe 105, existe 125, tá? Ou seja, esse valor aqui, vou anotar aqui, ó, esse valor do 105,41 me dá um valor de 125 milímetros, ou seja, o valor padrão da largura. E sim, quando eu olho, existe uma eletrocalha 125 por 25. Ou seja, com isso aqui eu concluo que a minha eletrocalha será de 125 por 25 milímetros. Tá? Essa aqui é a resposta dessa letra B. Quando eu chego aqui na questão, eu tenho a letra C. A letra C é um condutor, tá? Um circuito onde eu tenho 3 fases de 240 milímetros, neutro de 240 milímetros e o PE de 120 milímetros quadrados, todos eles com isolação em PVC. Tá? Também tenho a letra D. A letra D tem 3 circuitos, tá? 3 fases de 16 milímetros quadrados, neutro de 16 mais PE de 16 milímetros quadrados, 3 fases de 35 mais PE de 25 e 3 fases de 35, neutro de 35 e PE de 25 em XLPE. E o que é que vocês vão fazer agora? A letra C e D serão atividades para vocês responderem e me enviar como a gente vinha fazendo, ok? Vocês vão responder essa letra C e D e me enviar via foto, tá? Como a gente vinha fazendo, ok? Beleza? Espero que vocês não tenham ficado com dúvida. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer dificuldade nessas alternativas C e D, vocês podem entrar em contato comigo ou na próxima terça-feira a gente tira as dúvidas, beleza? Mas me envie, certo ou errado, façam. Ok? E com isso eu termino aqui essa parte desse exemplo 1. Eu não vou fazer a letra C nem a letra D porque fica como atividade para vocês.